Olá, vamos dar continuidade a esse tremendo livro de Lisa Beverly? Vamos ao capítulo 6. Quando dói demais. Não é improvável que você esteja pensando: você não entende minha dor, você não entende o que foi feito comigo, você não sabe o quanto dói. Você está certa, eu não sei, mas existe alguém que sabe. Talvez você tenha sido molestada por alguém em quem confiava, talvez tenha sido estrupada ou violada por um estranho. É possível que tenha sido abandonada e deixada sozinha por alguém que prometeu sempre estar ao seu lado. Talvez seu filho tenha morrido de forma violenta ou sem propósito. Alguém que você ama foi maltratado. Seus pais a desapontaram ou a rejeitaram. Você nunca se sentiu bom bastante. Foi debochada pela cor da sua pele. Foi motivo de risada por ser deficiente. Ou talvez tenha sido traída por uma amiga. As raízes da amargura. Qualquer uma dessas tragédias é dolorosa o suficiente para levar consigo as sementes de uma raiz de amargura. É um truque miserável de Satanás para plantar suas sementes de escuridão no solo do nosso coração ferido. É o que ele faz. Creio que é muito possível que ele faça isso, que jogue a semente quando estamos no auge da nossa vulnerabilidade. Ele nos encoraja a lembrarmos da dor, mantê-la dentro da gente e não liberá-la. Mente quando nos promete que, se nós guardamos a dor e permitimos que ela imprima uma marca permanente da sua memória em nosso coração, isso irá nos proteger de violações futuras. Ele nos encoraja a não liberarmos nossa ira ao final do dia, mas a criarmos forças a partir dela, perpetuando a sua influência na nossa vida. Novamente, essas são mentiras. Corações partidos são como solos partidos, ambos são bons para o plantio da semente. Deus anseia que tenhamos cuidado com seu conselho. Ele nos achegarmos e de nos achegarmos a Ele com a nossa dor e permitir que o Espírito Santo plante as sementes de conforto da Tua palavra dentro das feridas do nosso coração. É possível que essas sementes cresçam devagar, mas elas curam e trazem vida à tona. Quando semeada pela primeira vez, você pode se achar fraca e vulnerável, mas essas sementes crescem em segredo, nos curando de dentro para fora. Satanás também anseia por plantar sementes. Ele é atraído por nosso pecado, assim como um leão faminto é atraído a uma ferida pelo cheiro. Ele nos tranquiliza a dormir com a nossa ira e planta o joio da amargura enquanto lutamos no nosso sonho. Acordamos com um pingo de vingança nas veias. Inicialmente é como a cafeína provendo o impulso para uma alma cansada. O efeito é temporário e, assim como a cafeína esgota nos nossos corpos nutrientes saudáveis necessários para completar o objetivo, assim também a raiz de amargura sufoca as sementes prósperas da palavra de Deus. Ervas daninhas sempre crescem mais rápido e mais fácil do que as plantas. Elas são plantas selvagens que viajam livremente e se adaptando a qualquer tipo de solo que encontram. Por outro lado, as sementes de vida das frutas e dos vegetais devem receber cuidados de cultivo e são facilmente sufocadas por ervas daninhas ao redor ou por condições impróprias do solo. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Hebreus 12:15. Ter cuidado é manter a vigilância constante e diligente. Nós somos advertidos nesse verso de que a falta de cuidado pode nos levar a uma privação da graça de Deus. Isso dá luz a uma raiz de amargura. A descrição me faz pensar nas vezes em que eu era uma jovem menina incumbida de arrancar ervas daninhas. Estava sempre muito apressada para fazer o trabalho direito para poder brincar. No meu descuido, sempre acabava cortando o topo da planta ao invés de arrancar pela raiz. Não teria sido tão difícil puxar pela raiz, mas eu precisaria de um pouco mais de esforço. Precisaria mexer na sujeira da terra para segurar pela base, mas eu não queria mexer nisso.
Certamente que sem as folhas e o caule, aquela planta não sobreviveria e minha mãe nunca saberia o que havia por baixo. Eu passava a terra por cima dos tocos retorcidos e deixava assim mesmo. Algumas poucas semanas depois, outra planta nasceria no mesmo lugar. Geralmente era menor do que a anterior que eu havia arrancado, mas agora possuía um sistema de raízes incrivelmente mais insistente. Minha mãe então me mostrou como que eu teria de fazer, cavando ao redor da base e expondo parte da raiz para conseguir matar a planta de fato. O que normalmente era uma tarefa fácil se tornava uma batalha entediante. Quantas vezes não fazemos o mesmo com o jardim do nosso coração? Somos descuidados quanto ao capinar e, ao invés de arrancar as raízes dos pensamentos errados, nós meramente arrebentamos a raiz superior visível e esperamos que ninguém veja a raiz remanescente por baixo da superfície. Falhamos em ter o Espírito Santo fazendo um trabalho profundo. Não recebemos as palavras que perfuram e penetram, apenas querendo aquelas que alisam a superfície. Nela parecemos capinados, no entanto, por baixo guardamos toda sorte de problemas não resolvidos. As flores começam a morrer e a murchar, contudo, nós persistimos, e então, de repente, a raiz da amargura floresce. Enquanto estava aterrada, ela se enrolou nas raízes das plantas saudáveis, sugando-as. Cavamos em volta dessa raiz de amargura, maravilhados com tamanha profundidade e alcance da mesma. Vestimos luvas para podermos puxar com toda a nossa força, sempre atentos em aproximar as mãos o máximo possível da base para evitar, uma vez mais, quebrar a raiz e deixar que outra parte dela permaneça no solo. Quando, enfim, a arrancamos, ela desloca várias flores e fica uma grande bagunça que pode ser vista por todos. Como uma raiz de amargura nos corrompe? As raízes de amargura causam problemas e corrompem. Algo que um dia foi puro é contaminado, manchado, adulterado e maculado. Nosso coração tenro, cuidadosamente plantado com boas sementes, é permeado com raízes tenazes de veneno destrutivo e amargo. Por esse motivo é que somos advertidos. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. As ervas daninhas irão drenar e poluir sua fonte de água viva. A raiz floresce e você se sente vazia, sem vida. Pode-se viver por certo tempo sem comida, mas não por muito tempo sem água. Sobretudo, significa que é da maior importância que o nosso coração seja guardado. Você coloca proteção ao redor do que é mais vulnerável. Tranque em cofres de segurança o que mais valoriza. Seu coração é sua fonte de vida e de morte, e o que é aposento da sua alma. Deve ser guardado às 7 chaves. Um guarda deve ser colocado em frente de cada entrada. Como a raiz da amargura nos corrompe? Em Atos 8:23, Pedro repreende Simão, o mago. Pois vejo que estás em fel de amargura e em um laço de iniquidade. Atos 8:23. Simão creu e foi batizado. No entanto, sementes de ervas daninhas permaneceram em seu coração. Isso fez com que ele quisesse irreverentemente comprar dons gratuitos do Espírito Santo para que aqueles sobre os quais ele impusesse suas mãos pudessem receber o Espírito. A amargura nos traz cativos do pecado. Por causa de ofensas não resolvidas, tentamos usar as coisas perfeitas de Deus para validar nossa vida, ao invés de abençoar os outros. Nós, inadvertivelmente, misturamos o santo e o profano. O que é puro e santo pode entrar em nosso coração, mas logo é corrompido e poluído pela raiz de amargura que habita ali. A graça de Deus é transformada em uma licença para pecar, ao invés de para andarmos em obediência. Livrando-se da amargura. No livro de Efésios, Paulo nos adverte:
toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, 31, 32, NVI. Paulo descreve isso em Colossenses, como se despir do velho homem e se vestir do novo, o qual é renovado pela imagem do Criador. É uma troca de cidadania do reino das trevas para o reino da luz. É quando expressões não saudáveis ou ciclos de ira, num momento, parecem nos proteger, e em outro, vemos que, de fato, nos corrompem e nos aprisionam. Raízes de amargura florescerão no momento mais inoportuno, quando for o pior momento para lidar com elas. Apesar de parecerem inconvenientes, elas se tornarão mortais se forem ignoradas. Não se engane, permitindo que elas permaneçam sem controle e que nunca arranque a parte visível, pensando que isso irá deter a raiz. Não irá, servirá apenas para reforçá-la. É comum nos satisfazermos com meras ilusões de que tudo está sob controle e de que tudo está bem, quando na verdade há uma tempestade de proporções perigosas debaixo da superfície calma. Efésios relaciona amargura, raiva, ira e toda forma de malícia à falta de perdão. O segredo para se livrar da raiz da amargura é perdoar e liberar aqueles que nos feriram profundamente. Não estou dizendo que será algo fácil de fazer, mas que haverá muito sofrimento se não for feito. Nós oramos, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus 6,12, NVI. Isso significa que nós estamos, na verdade, pedindo a Deus que nos perdoe da mesma maneira e no mesmo nível em que nós perdoamos aos outros. Muitos de nós que falhamos em perdoar poderíamos ter problemas de misericórdia por isso. No Evangelho de Lucas, o versículo está assim: E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. Lucas 14, Lucas 11, 4, NVI. Isso significa que a própria justificativa ou o próprio argumento pelo qual pedimos perdão é o que nós perdoamos e liberamos todos os que pecaram contra nós. Perdoar aos outros é um pré-requisito para nós mesmos. Somos encorajados a sermos gentis e a termos compaixão com os outros, perdoando-nos assim como Cristo Senhor nos perdoou. Isso significa que nós os perdoamos e os liberamos completamente, como se eles não nos devessem nada. O perdão essencial. Porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, do 14 ao 15, Nova VI. NVI. Você não precisa de concordância bíblica para entender essa passagem. Este ponto é muito claro e proferido pelo próprio Jesus. Se você perdoar, o seu Pai Celestial a perdoa. Se você não perdoar, seu Pai Celestial não a perdoará. O Evangelho de Marcos ecoa novamente. Mas, se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Marcos 11, 26. Almeida Corrigida e Revisada Fiel. Isso remove todas as dúvidas. O perdão é essencial se quisermos guardar o nosso coração com toda a diligência. Paulo, em uma de suas cartas à igreja de Coríntios, os instrui na posição de pai e apóstolo do corpo de cristãos. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. 2 Coríntios 2,
10:11, NVI. O que Satanás tinha a ver com Paulo perdoando aqueles que os de Coríntios perdoaram? Satanás engana aqueles que estão cegos pela amargura e pela falta de perdão. E Paulo queria servir como guarda em espírito para este corpo precioso de crentes. Lembre-se, a Bíblia é clara. Nós não temos de lutar contra as pessoas. Nossa batalha não é contra aquele que podemos ver. Temos uma guerra travada no reino do invisível, para que possamos caminhar em paz no nosso reino visível. A batalha para perdoar. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 11-12, NVI. Sua batalha real não é contra aquele que o feriu, mas contra o eterno inimigo da sua alma. A seguinte passagem das Escrituras nos concede uma visão mais aprofundada dos recessos sombrios da falta de perdão. Leia-a como se você nunca tivesse lido antes, pois ela tem uma verdade preciosa e importante do reino. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a certo rei que quis fazer contas com seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mateus 18, 23-27. Almeida Corrigida e Revisada Fiel. Em nossa cultura, não entendemos reis que detêm o poder de vida e morte. Temos tribunais de falência para escaparmos da nossa dívida. Mas por um momento, vamos nos colocar no lugar desse homem. Imagine o terror em seu coração como um servo do rei. Você ouviu um boato por uma semana de que o rei estaria acertando as contas com seus súditos. Agora recebeu uma intimidação para o palácio. Você esperava e orava para que ele, de alguma forma, tivesse sido esquecido em toda essa história. Você sabe que é culpado de má gestão daquilo que lhe foi confiado, mas nunca esperava que esse dia fosse chegar. Você sabe que a sua dívida é grande, mas há muito tempo deixou de somar. Uma coisa é certa, é uma dívida que você não pode pagar. Você espera fora da grande sala do trono até que seja sua vez de comparecer perante o rei. Tenta manter a calma. Talvez ele lhe dê mais tempo, mas suas mãos estão tremendo. Você é trazido diante dele. A sua dívida é ainda mais alta do que imaginara. É impossível. Você não tem o dinheiro. O rei ordena que você seja vendido junto com sua família e tudo o que possui, e então acena para dispensá-lo. Antes que os guardas pudessem agarrá-lo e levá-lo para fora, você se prostra diante desse rei e implora que ele tenha paciência, que de alguma forma você vai pagar tudo. Enquanto os guardas o levantam do chão, o rei se volta novamente e vê um homem impotente, sem esperanças. Ele pensa em sua família, sabe que você gerenciou mal a sua dívida, mas vê sua agonia e seu medo e é movido pela compaixão. Ele não concorda com o seu apelo de conceder mais tempo. Em vez disso, cancela toda a sua dívida e fala para os guardas o liberarem. Então você se levanta e deixa o tribunal. Todo mundo fica chocado. Você devia mais do que muitos outros que tinham ido antes, mas foi gratuitamente perdoado. Ninguém parece saber o que fazer em seguida. Eles tinham acabado de experimentar uma surpreendente revelação da bondade do seu rei. A misericórdia triunfou sobre o julgamento. Ainda se recuperando da revelação de que está livre, você começa a rir e a chorar. Abraça os guardas atordoados à sua volta enquanto deixa o grande palácio. Vai para casa e compartilha a notícia com sua família.
Todos se regozijam. Um fardo insuportável e inacreditável foi liberado. O tempo passa e a intensidade da misericórdia do rei e o seu aprisionamento desapareceu da sua memória. Sim, você ainda está agradecido, afinal não seria capaz de apreciar tudo o que tem se não fosse pela bondade do rei. E agora? Aproveita, porque ela é sua por completo. Conforme o tempo passava, você mesmo começava a dizer que o próprio rei deve ter entendido a sua posição e é por isso que o perdoou. De alguma forma, o rei deve ter entendido que você não merecia tal tratamento duro. A dívida não mais o aprisionava como um pesadelo. Você não deve mais nada a ninguém, mas há aquele que lhe deve. Você nunca mais quer se encontrar em situação tão vulnerável novamente. É hora de cobrar as dívidas. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Mateus 18, 28 ao 30. Almeida corrigida e revisada fiel. Não é surpreendente que o conservo tenha usado as exatas palavras que o servo anterior tinha usado com o rei, quando implorou por misericórdia, e ainda assim o servo não lhe deu ouvidos? Ele não só exigiu o pagamento, como também o agarrou pelo pescoço, recuou-se a ter paciência e jogou-o na prisão até que a dívida fosse paga. Exerceu em sua plena capacidade o julgamento do qual havia fugido. Quão fácil teria sido para ele mostrar misericórdia, pois recebera tão grande misericórdia, mas se recusou. Seu coração já tinha se endurecido para o que foi feito por ele. Venho, pois, aos seus conservos o que acontecia. Contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devia tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Mateus 18, 31 a 34. Almeida corrigida, revisada, fiel. Note que ele é chamado de servo mau. Este homem era um servo do rei, mas simplesmente não tinha o coração do rei. O rei tinha esperanças de que sua bondade levasse aquele homem ao arrependimento e que em seguida a compaixão pelos outros. No entanto, isso não aconteceu. A misericórdia do rei tinha sido gasta em vão, então ele restabeleceu a dívida. Mas dessa vez, ao invés de ser vendido, ele foi entregue para os torturadores, para ser atormentado até que pagasse totalmente uma dívida que nunca conseguiria pagar. O homem foi perdoado só para depois ser condenado. Porém, você não precisa da minha opinião. Jesus se voluntaria livremente a interpretar essa parábola, porque queria que a sua mensagem fosse claramente retratada. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um o seu irmão e as suas ofensas. Mateus 18, do 31 ao 35, Nova VI, Almeida, corrigida e revisada fiel. Uma dívida impagável. O Rei é o nosso Pai Celestial, nós somos o servo com a dívida impagável e os nossos irmãos e irmãs em Cristo são os conservos. Cada um de nós, no nosso coração, deve perdoar as ofensas dos outros. Quando não perdoamos, prendemos os outros em cadeias de culpa e condenação, e não demorará muito para nós nos encontrarmos atormentados também. Pode ser na vida presente ou na vindoura. Eu sabia como era viver sobre uma dívida impagável. Já havia acumulado inúmeras transgressões e ofensas na minha ficha quando finalmente me tornei cristã. Quando John me seguiu em uma oração de salvação, me fez repetir depois dele: Senhor, eu confesso meus pecados. Olhei para ele com pânico nos olhos.
Não sei se posso me lembrar de todos eles. Estava com medo de que a salvação que havia chegado tão perto agora seria perdida por causa da minha lista inesgotável. Não, você não tem de nomear cada um. Apenas confesse que você pecou. John me garantiu que isso era todo necessário. Senti-me aliviada porque estava certa de que Deus tinha mantido um registro de todos os meus pecados. Eu sabia que era uma pecadora e sabia que precisava de misericórdia. Mas não precisei ir muito longe na minha caminhada cristã antes que me encontrasse em um estado de falta de perdão com os outros cristãos. Eu devo dizer, conservos. Eu sentia que me deviam algo como um pedido de desculpas. No próximo capítulo, vamos discutir em mais detalhes a armadilha de julgar. Deixei que isso me devorasse. Durante esse tempo, passei por muitas guerras espirituais. Sempre me senti como um alvo, e na verdade eu era um. Era uma cristã que havia caído nas teias do diabo. Durante esse período, gastei muito do meu tempo ligando e desligando em oração, mas sem sucesso. Estava presa em cordas de minha própria autoria. Quando finalmente enxerguei a verdade, percebi que não importava o que foi feito, não importava se eu estava certa e eles errados. Tinha tudo o que importava era que o meu Senhor havia me ordenado a perdoar como eu havia sido perdoada, e eu estava em desobediência. Estava impressionada pelo tamanho do meu próprio engano. Pensava que estava muito certa, quando na verdade estava muito errada. Perdoei gratuitamente e depois clamei ao Senhor para me lavar de novo no rio da sua misericórdia, e Ele o fez. Já fui cativa e já fui liberta. Liberta é melhor. Não importa o quanto de humilde você tenha de ser, livre é ainda melhor do que as águas envenenadas. E você? Está cansada de comer o fruto amargo e venenoso produzido por uma raiz de amargura em sua vida? Então, o primeiro passo é ser honesta e se arrepender. Você deve se afastar do ódio e amargura e permitir que o grande jardineiro arranque a amargura do seu coração, apesar de ter prometido fortalecê-lo e protegê-lo. Ela tem, na verdade, drenado e violado a sua posição em Cristo. Oração. Querido Pai Celestial, venho a Ti, em nome de Jesus. Há amargura em meu coração. Enquanto eu dormia, o inimigo semeou o joio. Separa agora o santo do profano, o que dá vida e o que suga a vida. Eu renuncio às mentiras de Satanás e todas as suas intrigas na minha vida. Já não vou ceder à sua argumentação que corrompe. Expõe cada raiz e remova agora por teu espírito. Mostra-me aqueles que preciso perdoar e libertar. Em obediência, eu os liberto de qualquer prisão que criei. Eles não me devem nada, nem mesmo um pedido de desculpas. Coloco-os em tuas mãos, pois só tu és o justo juiz. Caminharemos agora para o capítulo 7. Um grande alívio. Você não é o juiz. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Mateus 7:1, NVI. O que de fato quer dizer julgar alguém? Bom, nesta referência ou conotação significa condenar, punir ou tentar punir. Quando estamos tristes ou aborrecidas com alguém ou com um grupo, sempre haverá a tentação de tomar o próximo passo, de se irar, o que nos encoraja a dar um julgamento. Queremos classificá-los porque dessa forma poderemos desqualificá-los como pessoa ou pela posição que possuem. Julgá-los é também uma tentativa de nos livrarmos da nossa própria culpa. Neste livro, estamos lidando com a ira em primeira mão. Portanto, é importante que sejamos práticos ou práticas. Eu creio que isso significa apresentar algo de tal maneira que este algo possa ser posto em prática. Julgando na defesa. Julgar é um mecanismo de defesa. Se a ira, na sua forma mais pura, é um descontentamento temporário, então o julgamento é uma rejeição permanente. Para ilustrar isso, usarei novamente minha longa lista de erros. Já falei como o meu marido John foi o único que verdadeiramente compartilhou Jesus comigo. Em 1981, ambos frequentamos o curso de verão da Universidade de Purdue.
Embora eu fosse uma pagã, o John me convidou para um piquenique de estudo bíblico, ministrado por um dos professores. Este casal de Deus havia aberto sua casa por anos, a fim de discipular alunos, dos quais John era apenas entre muitos. Os Blacks até mesmo permitiram que John ensinasse no estudo bíblico semanal para que pudesse crescer e se desenvolver em um ambiente seguro e responsável. Havia muitos estudantes, incluindo algumas meninas cristãs encantadoras que participavam desse estudo na casa. Quando John apareceu comigo, a ímpia do campus, todos ficaram chocados. John teria caído? Ele sabia que eu era uma louca pagã. Estava eu, o Satanás encarnado, atrás do líder de seus estudos bíblicos? A verdade é que eu era uma estudante universitária e um piquenique significava comida de graça. Eu não tinha interesse nenhum no John a princípio. Ele era bom e eu não namorava meninos bons. Lembro-me de me sentir como uma extraterrestre no piquenique. Todos pareciam falar a língua estrangeira, cristanês, que eu não sabia. Após a refeição, reunimos-nos na sala para um tempo de adoração. Eu não conhecia nenhuma das músicas que estavam cantando. Mesmo as folhas com as letras das músicas que tinham passado não ajudavam. Olhei em volta para ver se alguém mais estava tão perdido quanto eu. Este era um encontro interdenominacional e alguns alunos levantavam uma mão aqui e outra ali. Pensei comigo mesma, que negócio é esse? Será que essas pessoas têm uma pergunta? Estava nervosa e desconfortável, então comecei a ler a folha das músicas com interesse. Foi então que as palavras de uma canção me impressionaram. Ele não vê o que eu costumava ser, ele vê Jesus. Minha mente começou a girar. Seria possível? Poderia Deus olhar para mim e não ver os meus pecados? Poderia Ele olhar para mim e não ver as coisas que eu havia feito? Então, senti-me sufocada pela consciência do meu pecado e da minha vergonha, e eu os vestia como uma vestimenta desconfortável. Senti simultaneamente o julgamento de Deus e o chamar do Espírito. Voltei-me para John, que estava cantando. Isso é mesmo verdade? Perguntei, apontando para as palavras. Poderia Deus olhar para mim e não me ver? John me garantiu que isso era verdade, totalmente alheio ao que estava acontecendo dentro de mim. Comecei a ouvir uma voz que sempre achei que fosse minha consciência. Não posso olhar para você. Eu sabia o motivo. Não estava coberta em Cristo. Estava envolta no pecado e nas coisas mundanas. Essa conscientização continuou a aumentar à medida que senti um estranho temor e uma espécie de batalha pela minha alma eterna. Após o piquenique, John e eu andamos pelo campus durante horas e ele compartilhou o Evangelho comigo. Pela primeira vez, fui capaz de compreendê-lo. Todas as peças se encaixaram no seu lugar. Era como se eu pudesse ver toda a minha vida se levantando até aquele momento. Foi intenso. Senti que não podia esperar outro momento, então interrompi o John. Eu quero fazer isso. O que eu preciso fazer? Preciso de uma Bíblia? Será que precisamos da luz de algumas velas? Depois de ter certeza de que eu entendia completamente o que estava fazendo, John orou comigo e senti como se um peso de 200 quilos fosse tirado dos meus ombros. Flutuei de volta para o meu quarto e passei a maior parte da noite procurando o livro de Paulo, porque John o havia citado tantas vezes que eu estava certa de que ele tinha um livro próprio em algum lugar. Até imaginei que ele fosse um dos 12 discípulos originais. Na manhã seguinte, enquanto arrumei a minha cama, Deus claramente me mostrou que John se tornaria meu marido. No momento, era apenas uma questão de fato. Eu gostava de John, afinal, ele havia compartilhado comigo o evangelho que salvou a minha vida. Mas sempre tinha sido atraída por homens errados e pelas razões erradas. John foi, possivelmente, o primeiro homem correto a entrar na minha vida. Como Deus estava lidando comigo? Ele também foi falar com John. John me pediu em casamento pouco mais de um mês depois. Eu estava certa de que teria felicidade conjugal. Tão certa que, na verdade, não tinha me preocupado em ouvir quando estávamos em aconselhamento pré-matrimonial.
Esse tipo de conselho seria necessário apenas para os pobres casais que não tinham sido unidos por Deus. Não nós. Mais do que provavelmente nós nunca teríamos qualquer problema. Aconteceu que em apenas alguns poucos meses depois do nosso casamento, o conflito começou a aparecer. A imagem do homem perfeito. Sabe, eu tinha uma ilusão e tanto. Primeiro tenho aprendido desde então que é bastante comum com as mulheres recém-casadas. É o sonho do homem perfeito. Esse homem, na minha visão, se parecia muito com John, mas agia totalmente diferente dele. Foi logo depois disso, quando eu era uma jovem recém-casada, que encontrei o meu propósito e abracei a minha vocação para a vida. Tinha sido escolhida a dedo e colocada na vida de John para mudá-lo, para fazer do que ele era, no momento, para a imagem desse homem de visão. Uma nova e importante unção veio sobre a minha vida para realizar essa incrível tarefa. Agora, mesmo sem tentar, eu poderia ver todas as falhas do meu marido. Tentei convencê-lo sutilmente no início que, quando vi que isso não funcionava, minha tática tornou-se mais forte. Eu era obrigada a guiá-lo na direção desse homem perfeito, mas o John não era uma pessoa que cooperava com o processo. Ele era bem resistente. Tinha suas próprias visões, as que envolviam a minha transformação. Foi então que a batalha começou de verdade. Eu estava tentando mudar o John e ele estava tentando me mudar. Nosso casamento feliz se tornou um campo de batalha entre duas pessoas muito obstinadas. Faíscas voavam enquanto o ferro tentava afiar o ferro. Nossas batalhas também expuseram algo a mais em mim. John e eu tínhamos estilos muito diferentes de brigar. John atacava os problemas e eu atacava as pessoas. Esse homem maravilhoso que me levou ao Senhor era agora o meu problema. Eu não estava lutando de forma justa. Se o John me machucasse, eu o castigava. Xingava-o, retinha perdão e afeição e quebrava as coisas. Se lembra do prato pela janela? Queria machucá-lo, porque ele tinha me machucado. O que fez não é a questão aqui. Quando John me machucava, eu o julgava para aliená-lo daquela área do meu coração, num esforço inútil para me proteger de futuros ataques. Por exemplo, se ele fizesse algo que me chateasse, eu o chamava de idiota ou algum outro nome menos santo. Na minha cabeça, se eu o rotulasse como idiota, não teria de lidar com ele naquela área. As minhas ofensas verbais serviam para desqualificá-lo ou para diminuir sua opinião. Se retivesse meu afeto ou perdão, era porque eu tinha julgado como indigno do meu amor, da minha atenção ou do meu perdão naquele momento. A parte trágica é que um número suficiente desses incidentes se acumula. Não estamos lidando com áreas isoladas de rejeição, estamos rejeitando a pessoa como indivíduo. Nós julgamos os outros para tentar justificar a nossa falta de perdão ou raiva em relação a eles. Julgue as atitudes, não o coração. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Mateus 5, 21, 22. Almeida Revisada, Corrigida Fiel. Novamente, Jesus traça o paralelo entre o homicídio e o ódio. Ele estava nos mostrando que, sobre a lei de Moisés e do sistema de justiça terreno, os assassinos podem passar por um julgamento. Em seguida, Jesus introduziu a perspectiva do reino de Deus. Aqueles irados sem causa podem passar por julgamento. Novamente, lembre-se que temos o direito de nos irarmos quando há um motivo, mas nunca temos o direito de sermos destrutivos ou punitivos. Então, Jesus continuou com o raciocínio, dando um exemplo prático. Chamar um irmão de raca coloca uma pessoa em risco de passar por um julgamento pela lei judia. Pela lei do reino, chamar alguém de louco o coloca mais perto das chamas do inferno. Para compreender o significado disso, nós devemos ter uma compreensão dessas palavras. O comentário de
Mayton Henk explica da seguinte forma: Raka é uma palavra desprezível, significa um companheiro vazio, alguém sem sentido. Raka pode ser usada em termos suaves para trazer alguém para os seus sentidos. Era a avaliação do comportamento de alguém como tolo. Foi usado dessa forma por Jesus, Tiago e Paulo. Mas quando usada por um coração cheio de raiva, malícia ou calúnia, era uma afronta a este indivíduo. Esse tipo de comentário colocava os israelitas submetidos à disciplina do sinédrio por injuriar um companheiro israelita. O termo louco, por outro lado, não estava se referindo a alguém sem sentido, mas a uma pessoa sem misericórdia. Era uma palavra rancorosa e vinha do ódio. Rotulava o indivíduo não apenas como mau e sem honra, mas também como perverso e sem direito de ser amado. Atacava a própria condição espiritual do indivíduo, censurando-o e condenando-o como alguém abandonado por Deus. À luz dessa explicação, é fácil entender por que o indivíduo que chama seu irmão de louco estaria passivo ao julgamento de Deus, já que se definiu como juiz do coração de alguém e não apenas de suas ações. Uma coisa é chamar as ações de alguém de loucas, outra coisa bem diferente é classificar esse alguém como rejeitado por Deus e irremedível. O grito por justiça. Então, por que é tão fácil julgar e tão difícil não fazer isso? Em primeiro lugar, como seres humanos criados à imagem de Deus, temos um desejo natural de ver o certo prevalecer. A parte redimida de nós mesmos grita para que a justiça seja feita. Deus, nosso Pai, entende isso, e foi Ele quem estabeleceu o exemplo para nosso sistema judicial atual. Nomeie juízes e oficiais para cada uma de suas tribos em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, para que eles julguem o povo com justiça. Deuteronômio 16:18, NVI. Deus sabia que sempre que mais que uma pessoa estivesse em uma sala, haveria um conflito em potencial. Ele também sabia que ambos os lados iriam fincar os pés, acreditando serem os únicos certos. Portanto, ele fez as disposições necessárias para isso. Os filhos de Israel tinham acabado de sair da escravidão egípcia, onde era mais do que provável que eles tinham visto conflitos serem resolvidos pela violência ou intimidação. Eles ainda teriam de ver um exemplo saudável de resolução de conflitos. Não é exatamente esse lugar onde a maioria de nós se encontra? Eles cresceram no Egito, sobre suas regras e estatutos. Agora estavam tentando viver debaixo da nuvem da sua proteção e presença. Mas o nosso Deus é santo e justo, amoroso e temeroso. Ele não é nada parecido com as imagens e ídolos de pedra que eles imaginavam ser deuses antes de encontrarem aquele que é vivo e verdadeiro como nosso Deus. Devemos servi-lo em espírito e em verdade. Então, Deus falou com Moisés através do seu sogro Jetro. Escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Êxodo 18:21, NVI. Para serem capazes, estes homens tiveram de, em primeiro lugar, temer a Deus e provar serem dignos de confiança e não estarem interessados em nenhum ganho pessoal pela sua posição. Em seguida, eles deviam ser nomeados segundo as diferentes divisões do povo. Sempre que o Senhor lhe levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Juízes 2:18, NVI, ênfase adicionada. O Senhor Deus honrou esses compromissos, colocando a mão sobre a vida do juiz. Sempre que Deus levantava um juiz, ele estava com este em sabedoria e proteção. Debaixo da antiga aliança, Deus provia sua sabedoria e sua vontade sobre os juízes.
Eu creio que ele colocou uma medida de seu espírito sobre esses juízes para que pudessem compreender a lei e os estatutos e tivessem o discernimento necessário para julgar corretamente o povo. Mas ainda assim, esses juízes nomeados por Deus julgavam apenas as ações das pessoas e assim foram os executores fiéis da vontade de Deus, não das suas próprias. Eles eram um modelo e um prenúncio da nova maneira de viver que Cristo nos trouxe. Debaixo da nova aliança, nós não mais temos as ordens estabelecidas pelos juízes. Antes, um novo mediador nos foi providenciado. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes será dado outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. João 14, 16 e 17, NVI. A batalha para não julgar. Ainda é uma batalha constante para nós não julgarmos. Nós gostamos das coisas em caixas prontas. Se sabemos o que cabe em cada compartimento, estamos mais confortáveis, algo como os fariseus. Lembro-me de estar atormentada nos meus pensamentos com uma situação que ocorreu quando eu já era cristã, mas por pouco tempo. Eu não podia separar as coisas em caixas prontas. Havia um casal cristão que ministrava e viajava junto. Ambos testificavam como Deus os havia unido em casamento. Tive a oportunidade de passar um tempo com ambos e senti genuinamente que eles amavam a Deus e eram seu povo. De repente, ouvi toda sorte de rumores ruins e antes que me desse conta, eles estavam na agonia de um divórcio. Não houve adultério, parecia que no fim das contas eles não eram compatíveis. Isso acabou comigo. Eu estava tendo problemas no meu casamento e estava confiando que Deus os resolvesse, pois tinha certeza de que ele havia me unido ao John. Porém, esse casal que havia dito que Deus os uniu, desistiu do casamento e a esposa rapidamente casou-se com outro. Isso balançou minha confiança de que Deus pudesse fazer algo pelo meu casamento. Senti-me compelida a encontrar algum erro com o casal. Se pudesse desqualificá-los, poderia encaixá-los numa caixa. Afinal, eu podia encontrar versículos para justificar minha posição. A Bíblia diz que qualquer um que se divorcia por motivo que não seja por infidelidade se torna um adúltero. Porém, eu não me sentia à vontade em chamar esse casal de adúltero. Eu o amava e queria entender, mas não conseguia entender o problema. Derramei essa confusão de meu coração a um sábio ministro de Deus. Preparei-me para uma longa e profunda explicação bíblica, mas ao invés disso, ele apenas suspirou e disse: essa é uma pergunta difícil. Estou contente por eu não ter que julgar isso. Imediatamente senti o peso daquela situação sair de sobre mim. Suas simples palavras haviam me libertado do meu fardo. Ele estava certo. Eu tinha permitido que Satanás agitasse o meu coração para julgar os outros e depois duvidar da fidelidade de Deus comigo. Estava medindo o meu casamento pelos deles e limitando Deus pelo que ele poderia fazer no meu. Neste caso, não estava julgando por raiva, mas por medo. Há alguns anos, John e eu levamos um grupo de jovens até Trindade para unir forças com uma igreja local e dar testemunho nas ruas e de casa em casa. Foi imediatamente após os escândalos de Isharben Dinman e Jim Becker. Assim, nos deparamos com diversas perguntas, uma vez que a integridade desses homens era conhecida em toda parte. Primeiro me pegou de surpresa, mas então tive a revelação. Espera um minuto. Jim Swagger e o Jim Becker têm nada a ver com o que estamos pregando. Eu era capaz de responder de volta com ousadia. Aqueles homens não morreram pelos seus pecados. Jesus morreu. Eles não têm nada a ver com o que estamos dizendo. Pare de inventar desculpas. Muitas vezes, nós julgamos os outros para reduzir a pressão sobre nós mesmos. Quando briguei com o John, fui muito dura com ele. Mas você sabe com quem eu era mais dura? Comigo mesma. Ataquei o John para justificar e desviar a atenção dos meus próprios defeitos.
Se eu pudesse estabelecê-los como imperfeito, não teria de me sentir tão mal de não ser perfeita. O único problema é que sempre que você julga, coloca-se sobre julgamento. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Romanos 2, 3, 4, NVI. A mesma coisa da qual acusamos os outros de fazer, como seres humanos, também fazemos. Aquilo que tentamos evitar, acabamos trazendo sobre nós mesmos. Julgamos para proteger a nós mesmos de uma injúria ou uma crítica, mas todas nós somos culpados. Deus nos diz que por julgarmos os outros, estamos na verdade, mostrando desprezo pela sua misericórdia e sua bondade. Ele então nos lembra que foi a sua bondade que nos trouxe ao arrependimento. Apesar de vivermos em uma cultura que estabelece juízes, temos de nos atentar à demonstração de Paulo aos cristãos para se comportarem de forma diferente. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. 1 Coríntios 5, 6, NVI. Observe que nós ainda estamos autorizados a julgar disputas, mas Paulo incentiva o corpo de Cristo a escolher juízes sábios dentre eles, para que o seu caso não venha diante de uma corte pagã de ímpios. Mas sua maior preocupação era que haveria até mesmo uma ação judicial entre eles. Ele preferia ter de sofrer um erro de outro irmão a ir tão longe para fazer valer os seus direitos. Novamente, é como a minha briga com meu marido. Não há problemas comigo ao questionar problemas, enquanto eu atacar o problema e não a pessoa. Inicialmente, isso requer muita prática. Temos de aprender a olhar para nós mesmos. Na minha experiência pessoal, tenho visto que muitas vezes sou mais rápida para me defender do que para me corrigir. Portanto, não sou sempre o juiz mais confiável do meu próprio comportamento. Preciso da intercessão daquele que é muito mais sábio e mais imparcial na situação. O problema com o orgulho. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com que tomam conselho. Provérbios 13, 10, NVI. Meu orgulho muitas vezes me impedia de recuar, mesmo quando eu sabia que estava errada. Se o orgulho é terreno fértil para discussões, a humildade é o ventre da reconciliação. Sempre que me humilhei, testemunhei a cura e o perdão, quando estes pareciam impossíveis. Há muitas maneiras de se humilhar, mas julgar outros não é uma delas. Quando julgamos os outros, não somos nós mesmas. Elevamo-nos a uma posição de inteligência e discernimento superior. O maior testemunho de todos era para caminharmos em amor e perdão, e não para exercer nosso direito sobre o outro. Isso só acontece quando deixamos que o Espírito Santo interceda por nós e arrependemos da tendência de nos colocarmos como juízes. No próximo capítulo, vamos abordar uma questão que é importante de ser resolvida. É tentador acreditar que somos julgados. É a minha oração que cada área de julgamento será retirada da sua vida. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Romanos 14, 10, Nova VI. Oração. Querido Pai Celestial, venho diante de Ti em nome de Jesus. Arrependo-me de me curvar à pressão e à armadilha de julgar os outros. Perdoa-me e me purifica. Liberta-me de todas as áreas da minha vida que me colocaram sobre o Teu julgamento ou julgamento de homens. Eu me humilho e me arrependo do orgulho e da insensatez. Tua misericórdia te triunfa sobre o julgamento por si só. E agora eu, humildemente, peço por Tua misericórdia para cobrir os meus erros e desvendar os meus olhos. Quero a verdade e não a dúvida.
Quero o santo temor do Senhor e não o medo do homem. Brilhe a luz da tua verdade em todas as áreas da minha escuridão.